Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se ali as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, eu peço que neste momento, que agora nós vamos falar da tua santa palavra. Nós vamos falar, Pai, daquilo que nos edifica. Nós vamos falar daquilo que nos alimenta. Nós vamos falar daquilo que nos fortalece. Nós vamos falar daquilo que nos confronta. Nós vamos falar da palavra, porque é a palavra que mostra quem nós somos. Então, Pai, eu peço a Ti que enquanto, Pai, eu estiver ministrando, os anjos do Senhor venham estar acampados ao redor e derredor desta igreja. Que os anjos, Pai, em cada canto desta igreja venham estar ali, guardando, Pai, este lugar. Que Deus, nada, nenhuma artimanha do inferno, nenhuma seta do diabo, e Pai, de toda tentativa do diabo de tirar o foco ou atrapalhar alguém durante a palavra, eu já oro e repreendo em nome de Jesus, porque, Pai, nada vai impedir o que o Senhor tem para falar nesta noite. Que, Pai, cada palavra que aqui for lançada venha penetrar no coração e na mente dos teus filhos, que venha ser uma palavra de ânimo, de edificação, de transformação para a vida dos teus filhos. É o que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Olha para o teu irmão que está do seu lado, com um sorriso no rosto, porque você está alegre de estar na casa do Senhor, e diga assim para ele: irmão ou irmã, deixa eu dizer uma coisa para a sua vida. Você está preparado para ser transformado, para viver o chamado? Se nós formos aqui analisar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que aqui nós encontramos os discípulos. Os discípulos eram aqueles que seguiam a Jesus. Os discípulos eram aqueles que andavam lado a lado com Jesus. E nós vamos ver que tinham os principais, que eram os 12 discípulos. E algo muito interessante é que esses discípulos, esses 12, eles tiveram a oportunidade de andar com o melhor professor, de andar com o melhor mestre
e de andar com o melhor pastor. Nós vamos ver que os 12 discípulos, eles tiveram a oportunidade, se não a maior oportunidade que alguém poderia ter, de andar lado a lado com Jesus durante o seu ministério aqui na terra. Esses discípulos caminharam ao lado de alguém que não tinha pecado, que era santo, que era poderoso, que era o homem do milagre, que era o homem que operava maravilhas, que era o homem que fazia coisas sobrenaturais, que era o homem que ensinava, o homem que pregava, o homem que arrastava multidões. E nós vamos ver que mesmo assim, ainda alguns discípulos falharam na missão. Nós vamos falar de Judas. Judas, ele andou com o melhor pastor, melhor mestre, melhor professor, mas mesmo assim Judas fracassou. E eu te pergunto, a culpa é de Jesus? A culpa é de quem? Judas. E muitas vezes o erro das pessoas de fracassarem, de falharem, de pararem no meio do caminho, o erro das pessoas é achar um culpado para tampar o seu erro. É falar, eu fracassei por causa dele, eu fracassei por causa do pastor, eu não estou indo mais na igreja por causa do apóstolo, por causa da bispa, eu não estou indo mais na igreja porque eu não gosto daquele líder do diaconato, eu não estou indo mais na igreja por causa disso, e sempre procurando apontar culpados pelo erro, pela falha. Mas aqui nós vemos, Judas andou com a melhor pessoa que ele tinha que andar, só que mesmo assim Judas traiu Jesus. E aí nós vemos que o erro das pessoas é querer sempre achar um culpado pelas suas falhas. Mas aqui nós vamos entender o que Deus está querendo falar para nós nessa noite. Nós vamos olhar a história de Pedro. Pedro, ele era o discípulo que andava com Jesus, acredito eu, que o mais citado na Bíblia, o discípulo mais falado nos evangelhos, o discípulo que mais podemos dizer que tem um certo ponto de destaque na palavra do Senhor. E nós vamos ver que Pedro, nós vamos olhar a palavra, existem diversos acontecimentos da sua trajetória, diversos acontecimentos com Jesus, mas também depois da morte e ressurreição de Jesus. Nós vamos ver que Pedro, ele era alguém de destaque no Evangelho. Mas nós vamos analisar bem, procurar analisar quem era Pedro, como que era a vida de Pedro. Nós vamos entender que Pedro, ele era alguém muito impulsivo, ele era alguém que ele não pensava para agir, ele agia sem pensar. E nós vemos também que Pedro, ele era alguém que no meio dos discípulos tinha uma voz ativa. Ele era alguém que no meio dos discípulos, alguém que tinha um caráter forte, alguém que ali sempre procurava falar, sempre procurava se pronunciar, e muitas vezes também Pedro era imprudente. Eu estou te levando a conhecer e a entender a história de Pedro, para aí nós vemos e entendemos a revelação de Deus para nossas vidas. E aqui nós vamos ver que Pedro foi quem andou com Jesus sobre as águas. Pedro não nadou, ele andou com Jesus sobre as águas. Pedro fez o que nenhum homem na história conseguiu fazer, andar sobre as águas com Jesus. Nós vamos ver que Pedro também na sua trajetória foi aquele que tentou de alguma forma
repreender Jesus quando Cristo estava anunciando a sua morte, quando Cristo ali estava anunciando o seu sacrifício. Nós vamos ver quando Jesus perguntou aos seus discípulos ali, quando ele estava naquele barco, quando Pedro logo depois tinha andado sobre as águas, presenciou o milagre. Jesus perguntou: quem vocês acham que eu sou? Pedro foi aquele que respondeu: tu és o Filho de Deus. Nós vamos enxergar aqui que Pedro, ele aparece muito nas narrativas durante o ministério de Jesus. Pedro também esteve presente quando Jesus foi traído no Getsêmani, e quando aquele soldado se achegou para apanhar Jesus, Pedro pegou a espada do soldado e cortou a orelha do soldado. Nós estamos aqui vendo que existe na vida de Pedro diversos momentos da sua trajetória de altos e baixos. Alguém que era inconstante, alguém que nunca tinha um firmamento, uma continuidade, alguém que sempre estava vivendo altos e baixos em sua vida. Pedro, ele era aquele que questionava, aquele que era voz ativa, e este homem chamado Pedro, ele marcou o ministério de Jesus. Nós vamos ver na palavra, ele tem muitos acontecimentos na tua história que ele marcou o ministério de Jesus, mas como eu disse, com muitos altos e baixos, muitas imprudências. E aí você deve estar pensando no seu lugar: mas me explica uma coisa. Você deve estar pensando assim: como será que Jesus, o Rei, aquele que é santo, aquele que é poderoso, pôde chamar alguém como Pedro para andar do seu lado durante o seu ministério na terra? Você deve estar se pensando: como Jesus, que era santo, pôde chamar alguém como Pedro para andar do seu lado durante o seu ministério aqui na terra? Só que aí eu venho dizer uma coisa de Deus para a sua vida: Jesus vai sempre contra o padrão. Não, você não entendeu. Só uma meia dúzia entendeu. Eu vou repetir para você de novo. Jesus sempre nos ensina que não é o capacitado que se destaca, mas é o escolhido que é capacitado pelas mãos de Deus. Não, você ainda não entendeu, eu vou repetir mais uma vez. Jesus não pega o mais bonito, Jesus não pega aquele que é todo elegante, aquele que tem capacidade. Não, Jesus pega aquele que fala: esse aí não vale nada, esse aí não presta, esse aí nunca vai dar certo. Jesus pega esse e transforma em um homem de Deus, transforma aquele que vai levar a palavra, transforma aquele que vai transformar a multidão. Jesus sempre vai contra o padrão. E você muitas vezes deve se perguntar, ou até mesmo falar ou ouvir sobre você, que você nunca vai dar certo, você nunca vai ser alguém, você nunca vai conquistar algo em Deus, você nunca vai ser alguém na presença de Deus, porque olha o seu histórico, olha quem você foi, olha o seu passado. Mas Jesus está falando para você: quebra de padrão. Quebra de padrão é algo novo. Quebra de padrão é fazer algo fora do costume, é fazer algo fora do que já vem acontecido. Quebrar o padrão é quando Deus fala: eu estou fazendo algo novo na sua vida. E se aqui nós formos ver, Pedro, ele era conhecido, se você for ver aqui na palavra, no Lucas, capítulo de número 5, ele era conhecido por Simão. Pedro era chamado por Simão. Ele era um pescador, que naquela época era uma profissão muito comum de ser exercida. Naquela época era uma profissão
que era muito comum você ver pessoas sendo pescadores. E até que um dia Jesus, chegando na beira da praia, ele entrou no barco de Simão e começou a ministrar para a multidão. Se você for olhar aqui na palavra, que Jesus falava para a multidão, e até onde ele pediu no versículo de número 4, no versículo de número 3, para que se afastasse um pouco o barco da areia. E até que então no versículo de número 4 diz: quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. E é engraçado que nós vamos ver na palavra que Jesus mandou Pedro pescar, ir ao fundo. Mas a palavra nos relata que na noite anterior eles já tinham tentado fazer a pesca, mas nada aconteceu. Eles tinham tentado realizar a pesca, mas eles não tinham conseguido pescar nada. E aí fica aquele ponto de interrogação, que por que Jesus, sabendo de tudo, de todas as coisas, sabendo que aqueles homens não tinham conseguido pescar nada, sabendo que a noite anterior tinha sido uma noite de seca para aqueles pescadores, manda Pedro ir ao fundo do lago pescar? Eu vou te fazer entender. Só que algo interessante, em obediência a Jesus, eles lançaram a rede e pescaram em abundância. Repita comigo: pescaram em abundância. Em obediência à palavra de Deus, em obediência ao pedido de Jesus, eles lançaram a rede e pescaram em abundância. Só que nós vamos entender que após isso, Jesus disse a Pedro que não lhe fez pescadores de peixes, mas fez ele para pescadores de almas. Mas você vai entender o que Deus tem para falar para a sua vida. E é engraçado que nós vimos que Pedro não estava conseguindo pescar. A noite anterior para Pedro tinha sido uma noite de frustração, uma noite de desastre, uma noite a qual ele tentou, mas não aconteceu. Uma noite a qual Pedro tentou pescar, uma noite a qual Pedro, ele tentou, mas não deu certo. Mas deixa eu falar uma coisa de Deus para a sua vida. Sabe quando que eles conseguiram pescar? Pergunta para mim, quando? Quando Jesus entrou no barco. Não, você não entendeu, foi fraco demais. Pergunta para mim novamente, quando que ele conseguiu pescar? Quando Jesus entrou no barco. Entenda uma coisa, enquanto Jesus estava fora do barco, eles não conseguiram pescar. Mas quando Jesus entrou no barco e falou, lance a rede, eles pescaram em abundância. A pesca foi tão grande, que tiveram que pegar rede emprestada, tiveram que pedir ajuda dos seus companheiros tiveram que vir ajudar a pescar, porque a pesca estava tão grande que o barco já não estava conseguindo dar conta, já estava começando a afundar de tanto que eles pescaram. Mas você ainda vai entender algo. É engraçado que existem certas situações nas nossas vidas que não dá certo. Existem certas situações que acontecem nas nossas vidas que frustram, que nos decepcionam, que acontecem situações, algumas lutas, algumas dificuldades, que parece que você está no lugar de Pedro. Você está tentando, mas não consegue pescar. Está tentando nessa área da sua vida. Você está tentando, mas parece que é frustração debaixo de frustração, decepção atrás de decepção. E nós vamos entender aqui que Pedro vivia da pesca. Essa era a vida de Pedro. Pedro vivia disso. Podemos dizer que esse era o salário de Pedro. É aquilo que mantinha a vida de Pedro, a pesca. Só que aquilo do que Pedro vivia não estava dando certo mais. Daquilo que Pedro vivia já não estava funcionando mais.
mas você vai entender ainda. Só que existem áreas da sua vida que parece que você está passando por dor, parece que você está passando por dificuldade, parece que você está passando num momento que você olha para Deus e fala: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Você fala: meu Deus, o que será de mim? Só que Deus está falando para você: quando Jesus entrar no barco, a história vai ser diferente. Não, você não entendeu. Quando Jesus entrar no barco, a história vai ser diferente. Aquela área da sua vida que não dava certo, vai passar a dar certo. Aquela área da sua vida que estava em seca, será em abundância. Aquela área da sua vida que não funcionava, não ia para frente, Deus está falando: quando Jesus entrar no barco, vai dar certo. Só que existe um porém também. Existem áreas da sua vida que uma vez eu ouvi essa frase eu vou guardar para o resto da minha vida. Uma vez eu ouvi uma seguinte frase: enquanto nessa área da sua vida você insistir em relutar contra, Deus sempre vai mandar alguém nessa área da sua vida. Mas Mateus, olha o celular, não é Jesus te ligando não, hein? Essa área da sua vida que parece que você tanto sofre decepção, porque Jesus está falando para você: está na hora de você vencer essa área. Porque enquanto você não vencer, sempre vai acontecer como Pedro, vai pescar e não vai dar certo. Nessa área da sua vida que parece que você sofre decepção, ou seja, parece que alguém te traiu, alguém te fez mal, alguém te causou uma decepção, e parece que você tem algo contra, parece que isso não desce, isso não sai de você. E Deus está falando para você nessa noite: enquanto você não aprender a lidar com essas decepções, enquanto você não aprender a lidar com essas frustrações, sempre vai ter algo nessa área da sua vida para te fazer entender o que Deus tem para você. Porque Deus sempre vai mandar alguém para fazer com que você enxergue e entenda que está na hora de vencer esse problema da sua vida, que está na hora de você vencer essa área da sua vida, que está na hora de você vencer essa frustração, que está na hora de você vencer essa traição. Muitas vezes uma pessoa que você confiava, que você tinha do seu lado, te largou, te virou as costas e te frustrou. Mas parece que sempre acontece isso na sua vida. Parece que sempre tem alguém que vai virar as costas e largar você. Parece que sempre tem alguém na sua vida que vai virar as costas e te deixar falando sozinho. Mas é onde Deus está falando para você nessa noite: enquanto você não vencer essa frustração, sempre vai aparecer esse alguém. Mas a partir do momento que você vencer essa área, quando você ser curado, você dizer: eu estou transformado, você vai ver que essa área da sua vida vai mudar. E aqui nós vamos continuar entendendo que Pedro, ele era alguém que vivia da pesca, alguém que vivia daquilo. Mas um dia Jesus chegou e falou para ele: você não é pescador de peixes, você é pescador de almas. E aqui nós vamos observar algo interessante no versículo de número, deixa eu achar aqui, versículo de número 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de peixes. Não será mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E algo interessante que nós vamos observar no versículo de número 10, que estava Tiago e João, mas para quem Jesus disse? Pedro. Os três eram pescadores de peixes, mas Jesus chegou a Simão e disse: não temas, porque serás pescadores de homens. Entenda uma coisa, crente: o que Deus tem para fazer na sua vida, é para fazer na sua vida, não é de A ou de B, é para você. Para de querer aquilo que o outro tem, aquilo que o outro é. O que Deus tem na sua vida é exclusivo, é único para você. Tinha 3 pescadores de peixes, mas Deus disse apenas para Simão: não temas, serás pescadores de homens.
O propósito que Deus tem na sua vida, o plano que Deus tem para a sua vida é exclusivo para você. E nós vamos entender uma coisa que Jesus nos deixa uma lição. Quando Jesus chama a Pedro, nós vamos ver que no versículo de número 11 diz: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram. Você não vê Jesus falando: vocês vão agora comigo, vocês serão pescadores de peixe agora. Não, Jesus disse: não temas, você foi feito para ser pescadores de homens. Aí a palavra vem e nos mostra que logo em seguida eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. A palavra bate com o que o bispo Marcelo ministrou. É tudo questão de prioridade. Para você viver o que Deus tem na sua vida, para você viver o chamado de Deus na sua vida, para você viver a obra de Deus na sua vida, para você viver o que Deus tem para a sua vida, é questão de prioridade, é questão de saber o que? Para seguir a Jesus, eu preciso deixar o que me prende. Enquanto os discípulos carregassem os barcos, eles não teriam atendido o chamado de Jesus, porque Jesus deixou claro: não serão mais pescadores de peixes, mas pescadores de almas. Eles fizeram o quê? Eles tiveram uma atitude ousada, uma atitude corajosa do quê? De largar mão de tudo, abrir mão do seu sustento, abrir mão do seu trabalho para seguir a Jesus, para servir a Jesus, para viver o chamado em Jesus. Aqui esses discípulos nos deixam uma lição, que tudo começa por nós. Tudo começa por nós. Mas o que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que o primeiro passo quem dá é você. Jesus não vai te puxar pelo braço e te arrastar para você viver o que Ele tem para você viver, mas Jesus te faz o convite. Mas a atitude de viver o que Deus tem é sua. A atitude de aceitar, de encarar o desafio, o que Deus tem para a sua vida é exclusivamente sua. Porque nós vimos o exemplo que aqui esses discípulos nos deixam. Mas algo interessante que nós vamos entender é que Jesus fala para Pedro: vá até o fundo do lago e pesque. Nós vamos ver algo interessante. Se nós formos estudar quem era Jesus, nós vamos estudar todo este contexto, nós vamos entender que a primeira coisa era que Jesus, ele era carpinteiro. Então não era o forte de Jesus guiar um barco, não era o forte de Jesus coordenar um barco e falar para onde que Pedro tinha que ir, porque Pedro é que era experiente na área, Pedro era que tinha ali o costume, a ligação com a pesca, não era Jesus. Mas Jesus disse: vai e faça. E aí Jesus assumiu o controle do barco. Só que naquele momento eu tenho certeza que Pedro deve ter ficado surpreso, que Pedro deve ter falado: como um carpinteiro entende de pesca? Como um carpinteiro tem essa noção de pesca? E se nós formos estudar essa história, nós vamos encontrar informações o quê? Que quando o sol nascia, os peixes eles iam para o fundo do mar. Então por isso que a palavra nos relata que na noite anterior eles tentaram pescar, porque os discípulos eles pescavam de noite, porque de noite os peixes subiam e iam para o raso, então era mais fácil de se realizar a pesca. Então Jesus fala o quê? Durante o dia, fala: vá até o fundo do lago. Pedro está pensando: o que ele está fazendo? A pesca tem que fazer de noite, porque de noite que é mais fácil, de noite que as coisas acontecem. Mas na hora que era mais fácil para acontecer, não aconteceu. Só que no mais improvável, aconteceu. Ah, você não entendeu, foi fraco demais. Na hora que era mais fácil para acontecer, que de acordo com os homens acontecia, que era pescar de noite, não aconteceu. Mas quando não era para acontecer, que era para pescar no fundo do mar, aconteceu. A pesca realizou, a rede transbordou.
Entenda uma coisa, aquilo que para você chegou um momento da sua vida é improvável. Você está como Pedro, parece que o seu barco está no fundo do mar, parece que o seu barco está lá no fundo, mas entenda, Pedro foi no fundo de acordo com a vontade de Deus. Então você deve estar se perguntando, mas nossa, por que Jesus vai me levar no fundo? Ei, crente, Jesus te leva ao seu limite, porque ele é no seu limite que ele te mostra o que ele é capaz de fazer. Não, você não entendeu. Ele leva você no seu limite para mostrar a tua glória, para mostrar o que ele é capaz de fazer, que é no improvável, é no impossível da sua vida que ele faz acontecer. E nós vamos ver que Jesus, ele foi contra todo padrão, ele foi contra todo conhecimento, ele foi contra tudo que ali era costume no meio daqueles homens. Jesus foi contra todo o conhecimento de Pedro. Jesus foi contra o que ali era costume e fez acontecer. Jesus não vai aparecer na hora fácil, Jesus não vai aparecer naquilo que é óbvio para fazer acontecer. Mas deixa eu lançar uma palavra de Deus para a sua vida. Se parece que você está no fundo, se parece que nada mais na sua vida vai acontecer, se parece que chegou ao fim, comece a glorificar, porque para todo fim tem uma nova história para a sua vida. Não, você não entendeu, para todo começo tem que ter o fim de uma história. Então para todo novo começo tem que ter o fim. Se está chegando ao fim, comece a glorificar, porque tem uma nova história para começar na sua vida. Aqui nós vamos ver que Jesus, ele vai contra a realidade, vai contra os padrões, Jesus vai contra o conhecimento. Acredito que vocês já ouviram aquela passagem que diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Não, você não entendeu. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Sabe o que Jesus faz? Ele faz que nem com Pedro. Ele pega Pedro que não estava acontecendo nada, a vida dele não ia para frente, nem o que ele sabia fazer de melhor estava acontecendo. Aí ele pega e fala: Pedro, você não é isso, eu te chamei para um outro propósito. Pedro, o que você acha para a sua vida é pequeno, mas o que eu tenho para a sua vida é maior do que ser um pescador de peixe, mas é ser um pescador de almas, é ser pescador de homens. Ei, crente, às vezes o que você acha que tem para a sua vida é isso, aí está bom, mas Deus está falando para você, o que Ele tem não é o que você pensa, mas você ainda verá o que Ele tem preparado para a sua vida. Jesus, Ele pega aquele que é rejeitado, até mesmo pela própria família, que é rejeitado pela família e é contra os padrões de um rei e transforma em um rei. Esse homem se chama Davi. Nós vamos ver também que Jesus pega aquele que perseguia a igreja para pregar a palavra para a igreja. Não, você não entendeu. Jesus pega aquele que perseguia a igreja para pregar a palavra para a igreja. Esse homem se chama apóstolo Paulo. Paulo era perseguidor de Cristo, Paulo era perseguidor da igreja, mas até que um dia apóstolo Paulo, ainda Saulo, teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco, e foi transformado aquele que ia resgatar vidas. Aquele que era perseguidor passou a ser aquele que ajudava a salvar vidas. Jesus vai contra o padrão. Então deixa eu falar uma coisa para você: nunca olhe para você mesmo e fale: eu não posso, eu não consigo, eu nunca vou sair disso. Nunca, jamais aceite que alguém bote o dedo na sua cara e fala: você não consegue. Nunca aceite que alguém bote o dedo na sua cara e fala: você não é capaz, você nunca vai ser ninguém. Porque hoje Deus está falando para você aqui nesta vigília, que Ele te chamou para ser um propósito. Ele te chamou porque Ele tem algo na sua vida. Você não nasceu à toa, você não foi gerado no ventre da sua mãe por acaso, mas você foi gerado com um propósito de Deus para a sua vida.
Vamos continuar. Outro detalhe importante na vida de Pedro era que o nome de Pedro era Simão. Mas se nós formos ler relatos bíblicos, nós vamos buscar estudos, nós vamos ver que quando Pedro teve um encontro com Jesus, Jesus o chamou de Cefas, que do grego significa Petros, significa pedra ou rocha, que é aonde vem conhecido como Pedro. Eu vou fazer você entender. Alguém que tinha um caráter de altos e baixos, alguém que tinha uma vida inconstante, que era conhecido como Simão, Jesus vem e chama de pedra ou rocha. Pedra é aquilo que é firme, aquilo que não se move, aquilo que pode bater, que não vai quebrar, que não vai deixar de ser o que é rocha. Jesus pega e fala: Pedro não será mais Simão, mas a partir de hoje serás rocha, aquilo que é firme, aquilo que é fundamento, aquilo que tem base. Pedro, a vida que você tinha de inconstância acabou, porque a partir de hoje é rocha, serás como Pedro. Mas eu ainda vou te fazer entender, o nome diz quem você é. Quando uma pessoa te olha, ela pergunta o seu nome diz que você é. O teu nome, tal pessoa eu conheço. Como que é o seu nome? Oi? Você. Luciano. Quando uma pessoa fala Luciano, eu conheço o Luciano da igreja de São José. Eu conheço aquele irmão, ele vai na igreja de São José, olha, é um rapaz abençoado, homem cheio de Deus, homem cheio do Espírito. Conheço o Luciano. Aí pergunta, Rogers, conheço, ele é pastor de jovens lá na Redenção Plena. Cara, ele é um pastor abençoado, homem de Deus também. Então você vai entender o quê? Que o nome diz quem é você. O seu nome, meu nome é Mateus, meu nome diz quem eu sou. O seu nome é Rafael, Juliana, João, ele diz quem é você. O seu nome é a sua identidade. Quando você vai em algum lugar e pede a sua identidade, a primeira coisa é para ver seu nome, se realmente é você. Então, porque o seu nome, ele diz quem é você, ele revela quem é você. Mas ainda você vai entender que o seu nome, ele mostra a sua identidade. Você pode ser uma pessoa bonita, uma pessoa que se veste bem, uma pessoa de muitos amigos, uma pessoa de muito dinheiro, uma pessoa de muita fama, status, uma pessoa que convive com muitas pessoas, mas você pode não ter um bom nome. Você pode ser uma pessoa que tem tudo isso na sua vida, todas essas coisas boas, mas você pode não ter um bom nome. E aqui nós vamos ver algo muito interessante, que por muitos anos, quando eu li as cartas de Paulo, me passou batido. Mas até que um dia eu vi uma pregação que eu falei assim, meu Deus, como tem coisas na Bíblia que nós olhamos e nós não percebemos. Nós vamos ver Paulo em suas cartas direcionadas às igrejas. Paulo sempre começa pelo nome e depois o título, ou seja, ele é apóstolo, servo de Deus, chamado por Deus, mas sempre Paulo, sempre começa com Paulo, porque apóstolo Paulo está dizendo algo interessante para nós. O título, o que você tem, não diz quem é você, mas o teu nome revela o seu caráter. Não, você não entendeu. Paulo sempre vinha primeiro o nome, depois o apostolado, depois que ele vem chamado por Deus, porque o nome, ele diz quem é você. Quando você chegar no céu perante a Jesus, o que ele vai procurar? O seu título no livro da vida? Ele vai procurar as coisas que você tinha? Ele vai procurar o carro que você tinha? Quantos amigos você tinha? O que ele vai procurar? Seu nome, porque o seu nome diz quem é você. Quando ele olhar seu nome, este aqui é o Roberto, esse aqui foi digno da salvação. Quando ele olhar esse nome, é a Rafaela, o seu nome está no livro da vida, porque você foi digna de salvação. Então o teu nome
diz quem é você. Não é o teu título, não é se você é líder, se você é pastor, se você é bispo, se você é diácono, se você é obreiro, se você é governador, se você é senador, se você é jogador de futebol, não interessa. O teu nome diz quem é você. O teu nome revela a sua identidade. O teu nome revela o seu caráter. Só que Deus está dizendo o que para nós essa noite? Que quando Pedro teve um encontro, deixou de ser Simão para ser Pedro, pedra ou rocha. E nós vamos entender que Jesus muda o nome de Pedro. É que Jesus está falando para você nessa noite, meu querido, que existem nomes aqui dentro que podem estar sendo jogados na lama. Existem nomes aqui dentro que muitas vezes podem estar sendo nomes acusados, nomes que estão sendo difamados, nomes que as pessoas olham para você e falam: ah, aquele lá, nossa, aquele que é o crentinho que vai na redenção plena, aquele que é assim, 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 aquela menina que é assim, assim, assim. Aí Deus está falando para você nessa noite, quando lembravam de Simão de uma forma, mas quando passou a ser Pedro, passou a ser rocha. Entenda, enquanto era Simão, era inconstante, quando passou a ser Pedro, passou a ser rocha. Deus está falando para você nessa noite, Ele está mudando o teu nome, mas não está mudando o nome do teu RG, mas está mudando a tua história, está mudando o seu caráter. O que as pessoas falavam de você vai deixar de existir, porque hoje Ele muda o teu nome, hoje Ele muda a tua história. Você não será mais conhecido como qualquer um, mas será conhecido como alguém que é cheio do Espírito Santo. Engraçado que ser transformado para viver o chamado, ou seja, transformado. Um cara que é transformado, ele não precisa apenas sair das drogas, das bebidas lá fora e vir para a igreja e aceitar Jesus, pronto, é transformado. Não. Muitas vezes uma pessoa que precisa ser transformada está aqui dentro. Não é porque uma pessoa está lá no mundo, uma pessoa que está lá na bebida, que está no mundão, que é só ela que precisa ser transformada. Mas muitas vezes quem está dentro da igreja também precisa ser transformado. Entenda uma coisa que eu vou dizer para você: quando nós falamos de viver o chamado de Deus, nós vamos viver que nem os discípulos, deixar tudo e seguir a Jesus. E transformar para viver o chamado era se transformar para os padrões que Deus quer para a sua vida. Não, você não entendeu. Transformar não é apenas você sair lá de fora e se aceitar Jesus aqui dentro. Não, é você se moldar, se aperfeiçoar para o que Deus tem e quer para a sua vida. Se transformar para o padrão que Jesus tem para você viver na tua história. Isso é transformar. Quando nós nos transformamos, é porque nós estamos se amoldando, nós estamos se aperfeiçoando para o que Deus tem para mim e para você. Muitas vezes você pode estar aqui dentro, muitas vezes você tem anos de crente, 5, 10, 15 anos de crente, mas ainda precisa ser transformado. Não é uma pessoa que tem 2 meses, 1 semana de convertido que precisa ser transformado. Às vezes tem crente de 1 mês, 2 meses convertido, está melhor que muito crente de 15 anos de conversão. O que eu estou falando aqui nessa noite é sério, mas também é o que Deus está querendo falar para você está na hora de você se transformar, ser transformado, aceitar o chamado, dar prioridade para o que Deus tem para a sua vida. Se coloque de pé. Louvor pode subir. Quando nós falamos de Pedro, nós temos aqui, como eu falei para vocês, diversos acontecimentos da história de Pedro. Diversos momentos da história de Pedro. Diversas circunstâncias que ali aconteceram na vida de Pedro. Mas eu quero fazer uma pergunta. Se porventura você quiser responder, você pode me responder. Mas quando nós falamos de Pedro, qual é o primeiro momento na vida de Pedro que vem na sua cabeça? Quero que alguém me responda. Pastor Bruno, quando se fala de Pedro,
Qual é o primeiro momento que ali, quando se fala de Pedro, vem na sua mente? Bispo Marcos, quando se fala de Pedro, qual é o primeiro momento que vem na sua cabeça quando se fala de Pedro? Eu acredito que pelo menos a maioria aqui pensa assim. Quando nós falamos de Pedro, a primeira coisa que vem na nossa mente é quando Pedro negou Jesus. Para quem não sabe, quando Jesus chegou até Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo. Só que aí Jesus falou: antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Pedro: não, Jesus, jamais. Jesus, eu prometo. Não, nunca, Jesus, nunca te negarei. Nunca faria isso. Nossa, Jesus, não vou te negar. Se fosse nos dias de hoje, ia ter crente falando em nome de Jesus que eu ia negar. Se ia ter nos dias de hoje falar: não, nossa, em nome de Jesus, não vou negar, não. Só que nós vemos o quê? O que Pedro fez? Negou a Jesus. No momento que Pedro foi ali, ó, apertou o calo de Pedro, no momento que ali, ó, deu um apertãozinho, ele negou a Cristo. Mas sabe o que aconteceu? Quando Pedro negou a Jesus para salvar a sua própria pele, quando Pedro fez isso, um pouco depois, sabe o que ele viu? O mesmo que ele negou, passando a ser carregado por soldados para ser crucificados. E no momento que ali Pedro estava, quando ele tinha negado, um pouco depois que Jesus estava passando, sabe o que Jesus fez? Olhou bem nos olhos de Pedro, olhou olho a olho com Pedro. E agora, vamos aqui pensar, vamos entender, porque neste momento, quando Pedro viu o olhar de Jesus, Jesus não precisou falar nada, um simples olhar bastou, apenas um pequeno gesto, Pedro caiu em choro e em arrependimento. Acredito que Pedro naquele momento deve ter pensado: o que eu fiz? Acredito que naquele momento Pedro deve ter pensado: eu não acredito que eu fiz isso com o meu Salvador. Acredito que naquele momento Pedro deve ter pensado: eu não acredito que eu neguei a Jesus. Eu não acredito que eu neguei ao meu Salvador. Só que quando Pedro viu a Jesus, Pedro, para ele não teria mais chance de pedir perdão, porque Jesus estava indo em direção à crucificação. Jesus estava sendo levado pelos soldados para sofrer, ser pisado, sofrer nas mãos daqueles soldados e depois ser crucificado. Então para Pedro, falou assim: a minha chance, a chance que eu tinha acabou. A última chance que eu tive aqui com o meu Salvador, eu errei. Imagine olhar, Jesus, o próprio Jesus, olhou nos olhos de Pedro, porque Jesus sabia o que ele tinha feito. Jesus falou o que ele faria. Agora vamos pensar aqui. Quem aqui, vou pedir para levantar a mão de novo, namora, é casado e é noivado? Levanta a mão todos juntos. Deixa eu ver aqui. Pode abaixar. Vamos pensar aqui. Os homens. Claro que, né, tem relacionamento que a mulher é mais sargento, né? Mas assim, geralmente no relacionamento as mulheres são mais, né, mais delicadas, né? Elas são mais maleáveis, mais sentimental. Vamos pensar aqui, quando homens, quando você, por alguma coisa, você vai e magoa sua esposa, sua noiva ou seu namorado. Quando você faz alguma coisa que entristece ali ela, algum momento de briga, acaba falando que não deve, faz alguma coisa, e ali você vê o olhar dela de choro. Você vê aquele olhar dela chorando, aquele olhar triste, não dá uma dor no coração, algo assim que, nossa, não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu fiz isso, como assim? Mas não bate, não dá aquela sensação. Agora vamos pensar aqui. Imagine Pedro sentindo o olhar de Jesus. Imagine Pedro no lugar de Jesus, vendo o que
Pedro vendo o que ele tinha feito, e que talvez ele não teria uma oportunidade. Como que ali, o que deve ter corroído, o que deve ter se passado com Pedro? Porque crente, quantas vezes você fala: eu te amo, Senhor, eu te amo, Jesus, Jesus, eu não vou fazer mais isso, Jesus, eu não vou vacilar de novo, Jesus, eu não vou sair mais da tua presença, Jesus, eu não vou mais te abandonar. E você abandona Jesus, e você vira as costas para Jesus, você se revolta e sai da igreja, você se revolta e fala: não quero saber de mais nada. Imagina como Jesus te olha, como Jesus vê. Você fala para Jesus que não faria, mas fez. Pedro falou: eu te amo, jamais te negarei. Pedro negou. Então muitas vezes quando você fala para Jesus que você não vai fazer algo e faz novamente, você está se passando por Pedro, ou você está sendo como Pedro, está negando a Jesus. Só que aqui nós vamos entender algo muito interessante. Quando Jesus ali é crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, Jesus foi levado ao túmulo, e quando Marta e Maria chegaram ao túmulo de Cristo, nosso Salvador, ele não estava mais lá, porque ele havia ressuscitado. E aí então o homem de branco aparece para Marta e Maria e diz: avisa aos discípulos e a Pedro que ele vive, que ele ressuscitou, que ele reina, e porque ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Pode aplaudir ao Senhor? Entenda. Marta e Maria chegaram, Jesus não estava, e aparece o homem de branco que era Jesus. Jesus fala: avisa aos discípulos e a quem? Pedro. Por quê? Avisa, podia muito bem, avisa a todos os discípulos que ele vive. Não, avisa aos discípulos e a Pedro que ele vive. Deus estava, como Jesus estivesse falando para Pedro, avisa para Pedro que independente do que ele fez, independente dele ter me negado, dele ter feito o que não faria e fez, mais uma vez eu estou dando uma chance para ele. Não, você não entendeu. Avisa para Pedro que mesmo eu tendo sido crucificado, eu ressuscitei, eu estou vivo, e porque eu estou vivo hoje, ele tem mais uma chance. Mesmo que ele dito que não faria mais e fez, ele teve mais uma chance. Deus está falando para você, mesmo você tendo dito: Jesus, não vou sair mais da tua presença, Jesus, eu não vou sair mais, Jesus, eu não vou fazer mais, e fez. Mas Jesus está falando: ele vive, e porque ele vive é porque ele te ama, que ele te dá o direito de perdão, ele te dá o direito de continuar a história, de continuar o que ele tem para a sua vida. E aqui eu encerro. Vamos entender que em João 6, capítulo de número 60, quando Jesus dirige duras palavras aos discípulos, quando Jesus dirige duas palavras aos discípulos, os discípulos se levantam: eu vou me embora. Aonde Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro se levanta e fala: não, para onde iremos nós? Porque só tu tens a palavra de vida. Nós vamos ver na palavra do Senhor, metade do livro de Atos nos traz sobre Pedro. E entenda, Pedro negou, Pedro errou, mas Jesus deu mais uma chance para Pedro. O que aconteceu? Nós vamos ler em Atos
Pedro estava presente nos dias de Pentecoste. Nos dias de Pentecostes, Pedro pregou para 3.000 vidas, mais de 3.000 pessoas, e mais de 3.000 pessoas foram convertidas, mais de 3.000 pessoas foram alcançadas por Jesus. Entenda, mesmo que você tenha chegado até aqui coberto de falhas e erro, o teu passado muitas vezes te assombra. Jesus está falando para você, ainda que você está assim, hoje é a noite de redenção, hoje é a noite de perdão, hoje é a noite que eu te faço viver o que você não viveu, hoje é a noite que, se você me der prioridade, se você aceitar o meu convite, o meu chamado, eu farei você viver o que você ainda não viveu na sua vida. Pedro foi moído, Pedro foi apertado. É engraçado, nós fomos ver uma pipoca. Uma pipoca, ela é um simples milho. Quando todo mundo olha para uma pipoca, não dá nada, é um milho, é um pequeno milho. Mas a pipoca, ela só se transforma em pipoca, deixa de ser milho para se transformar em algo nutritivo, em algo que vai alegrar a vida das pessoas quando acontece o quê? Colocada no fogo. Você não entendeu? Uma pipoca só deixa de ser um milho, ou seja, algo simples, para se transformar em algo grande, bonito, algo que vai trazer alegria à vida das pessoas, quando ela é colocada na panela e colocada ao fogo. Muitas vezes com as nossas vidas é assim, para se transformar naquilo que Deus quer para nossas vidas, Ele nos coloca na prova, nos coloca no fogo, nos coloca ali para a luta, nos coloca ali no deserto, porque é dali que vai sair o que Deus planejou, porque é dali que vamos deixar o anonimato e nos transformar no que Deus nos chamou para ser. Só que ainda existe aqueles milhos teimosos, que mesmo no fogo, mesmo ali queimando, não viram uma pipoca. E quantas pessoas estão assim? Mesmo no fogo, mesmo passando pela luta, não arreda o pé, não quebra o orgulho, não, de jeito nenhum, permanece. Mas para você eu tenho uma má notícia: você não vai ver o que Deus tem. Mas para você que no fogo, quando passado no fogo, se entrega aos pés de Jesus, faz como Pedro, porque aqui nós vamos ver na palavra que Pedro, ele fez o quê? No versículo de número 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. É onde Jesus se levanta: eu não te fiz pescadores de peixes, mas eu te fiz pescadores de almas. Pedro passou por um processo, Pedro foi moído, mas Pedro se transformou no que ele tinha para viver. Pedro se transformou no propósito que Jesus, um dia, quando ele não era nada, enxergou na vida dele. Eu digo para você que está aqui, nesta vigília, que você pode se olhar, alguém pode falar para você e dizer que você não é nada, mas antes de você ser, antes de você pensar, antes de você existir, Deus já tinha colocado algo sobre a sua vida. E quando Deus coloca, ninguém pode tirar.